Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. No próximo sábado, nós começamos uma nova missão, onde esses presidente Valdemar, terão um papel fundamental em nos ajudar. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Nós não podemos admitir que as pessoas venham com aquele tipo de tratamento, inclusive correndo riscos maiores, porque o avião poderia ter sofrido acidentes e problemas mais graves. Mais uma sexta-feira, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. A aprovação ao governo Lula caiu 5 pontos em um mês e, pela primeira vez, o presidente tem mais eleitores que o desaprovam do que os que aprovam seu governo. Segundo o levantamento da Quest, divulgado na última segunda-feira, o índice dos que dizem sim, tá tudo legal, passou de 52% para 47%. Na população que ganha até 2 salários mínimos mensais, renda familiar, onde Lula é mais forte, a aprovação recuou de 63% em dezembro para 56% agora. No Nordeste, onde ele também reina, a aprovação caiu 7 pontos. E no universo das mulheres, decisivo na vitória de 2022, a desaprovação subiu para 47%. Pesam nesse revés a inflação dos alimentos, o preço da gasolina e a crise do Pix, que mostrou como um desgaste pode ser fabricado e viralizado rapidamente pelas redes sociais. Não há estratégia de comunicação que dê conta se o flanco da economia não for enfrentado. A gente vai discutir o tamanho e as motivações do problema. No segundo bloco, a gente vai falar da sucessão nas presidências da Câmara e do Senado. Hugo Mota, dos republicanos, já pode encomendar o terno. Neste sábado, 1º de fevereiro, o deputado paraibano será eleito presidente da Câmara com apoio de 17 partidos. Mais certa que a sua vitória, só indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira. A costura da aclamação envolveu jantares, bastidores pouco republicanos e uma habilidade cirúrgica para agradar aliados de tribos políticas díspares. O Centrão continua mandando na Câmara. A esperança do governo é que, sob nova direção, a Casa Legislativa seja menos gangsterizada e mais conversável do que foi com Arthur Lira. A Ana Clara vai trazer os bastidores dessa articulação, que teve como um dos cenários um bar de pôquer em São Paulo. Aguardem! No Senado, Davi Alcolumbre está prestes a retornar à presidência da Casa. Com apoio de 7 partidos, o parlamentar da União Brasil do Amapá também é barbada. Petistas o definem como um mal incontornável e enxergam nele um parceiro incômodo, mas neste momento estratégico. A troca de guarda no Congresso é apenas a superfície das movimentações para 2026 e a gente vai falar disso também. No terceiro bloco, o assunto são as deportações em massa que vêm sendo executadas por Donald Trump. Instalou-se num país um clima de terror e perseguição indiscriminada, com imigrantes sendo tratados como criminosos perigosos, independentemente de seu histórico. No voo que trouxe brasileiros de volta, os passageiros foram transportados com algemas nos pés, nas mãos e na cintura, submetidos a um calor sufocante, privados de comida e de água, além de sofrer empurrões e ameaças dos agentes americanos. Pessoas desmaiaram com a falta de ventilação na aeronave, que tinha escala em Manaus. Na parada, a Polícia Federal Brasileira determinou que as algemas fossem retiradas e o Itamaraty pediu explicações às autoridades norte-americanas, mas não foi muito além disso. Diferente da resposta da Colômbia, que tentou impedir a entrada dos aviões americanos em seu espaço aéreo e sofreu retaliação imediata de Trump. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Essa pesquisa da Quest não é uma tragédia para o governo, mas boa não é, né? Queria saber da sua análise a respeito. Fernando, eu achei a pesquisa bem ruim. Bem ruim. Mostra que a gente não combinou antes de gravar, tá vendo? Exatamente. Não é um desastre irreversível. A Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, falou uma coisa que é razoável. Disse que foi uma foto de dia nublado, né?
porque teve aquela história toda do PIX, ele foi pego bem no momento ali que o governo estava apanhando, mas de qualquer maneira é ruim. A avaliação estava mais ou menos estável nos últimos tempos, assim, ficava ali naquele nível ali que estava longe de ser, assim, super bom, super tranquilo, mas não era nada, por exemplo, que ameaçasse a reeleição do Lula, se ele quisesse ser candidato à reeleição. Esses números de agora, em si, não são uma ameaça fatal, mas se eles forem o começo de uma tendência, aí a coisa vai ficar ruim para o governo. O que aconteceu diferente dessa vez? O importante não é tanto assim o fato que caiu a aprovação geral. O que é importante é que a aprovação caiu na Lulândia, aqueles segmentos do eleitorado onde o Lula se dava muito bem, onde o Lula jogava quase sozinho. Então a aprovação caiu significativamente no Nordeste, caiu significativamente no eleitorado feminino e caiu significativamente entre os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então dessa vez a coisa caiu lá onde o Lula costuma ganhar a eleição presidencial. Se isso for uma tendência, aí a situação fica muito difícil para ele. Essa pesquisa é exatamente o que a oposição gostaria de ver. Se tem uma coisa que qualquer oposição gostaria de ver diante de qualquer governo, é o governo apanhando dentro do eleitorado onde ele costuma ir bem. Então, por exemplo, você imagina quando o Bolsonaro era presidente, se saísse uma pesquisa que ele caiu muito entre os evangélicos. A oposição ao Bolsonaro faria uma festa incrível, né? Porque isso era um sinal de enfraquecimento da base dele, né? A pesquisa foi feita logo após aquela onda de notícias falsas sobre o PIX, de modo que a gente não sabe o quanto isso vai durar, né? A gente não sabe se nas próximas pesquisas a coisa não volta a melhorar para o governo. A direita naturalmente vai trabalhar para que isso seja permanente, né? Para que essa queda continue, e todos nós concordamos que a direita tem um manejo muito melhor de redes sociais. E, além disso, o que eu acho até que é mais importante, conta com uma rede de contatos informais dentro das igrejas evangélicas que é muito importante para a formação da opinião pública de grandes segmentos da população brasileira. Muitos analistas têm enfatizado o preço dos alimentos como explicação para as dificuldades do governo Lula. Eu também acho que, obviamente, não tem uma causa só, mas eu acho que se fosse para apontar uma que realmente está movendo esses números... Machucando o governo. Eu acho que é o preço dos alimentos. Porque, inclusive, isso está acontecendo no mundo inteiro. Na eleição americana, a questão era o preço dos ovos, por exemplo, que o pessoal falava. E aí, quando o Trump fez o discurso dele, não falou nada disso, o pessoal ficou perguntando, bom, mas vem cá, o que você vai fazer para cair o preço do ovo? Né? Bom, os críticos liberais do governo apontam que a inflação é causada pelo superaquecimento da economia, que a economia aqueceu demais, a demanda cresceu demais, subiram os preços. E que isso deveria ter sido resolvido com ajuste fiscal, e que na prática vai acabar tendo que ser resolvida pelo Banco Central. Inclusive, tem quem diga que inflação pode ter mais efeito sobre a popularidade do governo do que desemprego, porque o desemprego é um sofrimento terrível, mas que sempre atinge uma minoria da população. Mesmo quando o desemprego é alto, ele, em geral, é uma parcela minoritária da população. Mas a inflação incomoda menos que o desemprego, mas incomoda todo mundo, num certo nível. Eu não acho que isso funcione como regra geral, não, mas talvez se aplique a esse caso. É sempre bom lembrar que o aquecimento inesperado da economia no passado não foi consequência de um grande aumento de gastos. O déficit em 2024 deve ficar mais ou menos em 0,1% do PIB, quer dizer, quase zero. Então não houve uma gastança descontrolada como parte da oposição tentou vender. O que acontece é uma coisa que ninguém entendeu exatamente o que foi. O gasto que foi feito ano passado gerou muito mais crescimento do que gasto público costumava gerar. E aí vai ter os caras que vão dizendo, porque agora teve reforma trabalhista, teve um monte de reforma, então a economia ficou mais produtiva. O pessoal do governo vai dizer, não, é porque o gasto está muito melhor focalizado em coisa que gera crescimento, como o investimento social, essas coisas, do que era no passado, com aquelas políticas de campeões nacionais, etc. Isso também é verdade. Então, enfim, isso aí os economistas vão ficar alguns anos tentando descobrir o que exatamente aconteceu em 2024. Mas o fato é que a gente ainda não sabe exatamente o que fez a economia aquecer tanto assim. E, de qualquer maneira, não foi só isso que aconteceu. A gente já falou aqui que no pós-Covid, vários países têm enfrentado o problema de inflação alta e juros altos ao mesmo tempo. Na semana passada mesmo, o Trump, que independente das diferenças ideológicas com o Lula, tem que resolver os mesmos problemas que ele. A população americana tá puta da vida porque a comida ficou cara, a população brasileira também. O Trump criticou o Banco Central americano por não baixar os juros. Porque ele sabe muito bem que ele pode fazer qualquer maluquice aí de Elon Musk, dessas coisas todas que ele gosta, mas se o preço da comida não cair nos Estados Unidos, ele tá ferrado. Ele ganhou a eleição por causa disso. Se o cara não tiver grana para comer o bacon dele no café da manhã, ele não vai querer saber que agora o Golfo do México chama Golfo da América, entendeu? Dane-se o Golfo da América. Ninguém vai comer o Golfo da América. Quero o meu bacon. Exatamente. A propósito, o recuo do dólar semana passada mostra uma coisa que a gente já vinha dizendo aqui, que parte do problema do dólar nos últimos meses era mesmo o Trump. Porque conforme o governo Trump foi adiando o anúncio
das novas tarifas para produtos importados, o dólar foi caindo aqui no Brasil, entendeu? Assim, não aconteceu nada aqui no Brasil que justificasse isso estar caindo, o que mostra que parte do aumento anterior também era isso, entendeu? É difícil isolar o quanto é e quanto não é. Mas isso foi uma coisa que não foi tão enfatizada assim nas análises que circularam mais amplamente. E a gente já explicou por que o Trump faz o dólar subir, porque se ele fizer as tarifas dele, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos, porque os produtos importados são mais baratos, e isso obrigaria o Banco Central americano a aumentar os juros, o que atrairia dinheiro para os Estados Unidos. O pessoal ia comprar título da dívida americana, que é o investimento mais seguro do mundo, com juros mais altos, né? É sempre bom lembrar, inclusive, que as deportações, sobre o que a gente vai falar no terceiro bloco, elas são também uma medida de protecionismo. Aqueles caras brancos pobres que votam no Trump, em parte o que eles querem é expulsar a concorrência contra eles no mercado de trabalho, né? O cálculo deles está errado, assim, eles estão perdendo muito mais emprego para tecnologia e para fábricas que vão para fora dos Estados Unidos do que propriamente para os imigrantes, mas esse parece ser o raciocínio. Então a gente ainda não sabe se esse alívio no dólar vai ser temporário aqui no Brasil, porque a gente não sabe o que o Trump vai fazer, se ele vai cumprir as promessas de tarifas ou não. Se o dólar der uma aliviada, é uma excelente notícia para o governo, porque aí as importações caem de preço, o trigo cai de preço, esse impacto todo em combustível, nessas coisas todas, vai facilitar mais a vida do governo Lula. Mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Entendeu? É uma situação de incerteza muito séria. O que eu acho que vai ficando claro é que a sorte do governo vai ser resolvimento pela economia. É o que acontece em geral, mas estava tendo toda uma discussão nos últimos anos se ainda era isso, né? Se ainda era The Economy Stupid. Mas parece que boa parte ainda é, sim. Por exemplo, a gente vai discutir ainda, sei lá, essas articulações para eleição na Câmara, o reflexo disso na formação do Ministério, etc. Isso tudo vai ser, em grande parte, influenciado pela avaliação dos agentes políticos sobre as chances do Lula ou se eleger ou fazer o sucessor. E isso é completamente imprevisível porque, como eu disse, a gente não tem muito pouco parâmetro aqui para chutar o que vai acontecer na economia nos próximos anos. É sempre bom lembrar, as últimas previsões todas do mercado deram completamente errado. Então, pode errar para um lado, pode errar para o outro, ninguém sabe. Como só ia ocorrer, né? Diria eu. Como só ia ocorrer. Agora, essa questão de que a economia tende a ser o, digamos assim, o fator decisivo, ou que vai definir os humores do eleitorado, mas a questão de fundo histórica, né? Quando a gente olhar para a história, é a democracia, né? Que está em jogo, no fundo. Sem dúvida. Não é a motivação das pessoas, mas essa é a questão histórica que vai estar em jogo, não só no Brasil. Exatamente. Ana Clara, vamos ouvir você a respeito desses números indigestos. Bom, eu vou discordar um pouco do Celso aqui nessa... Já te dou razão. A gente não combinou mesmo hoje, hein? Hoje foi tudo na improvisação. Nessa questão da tendência, porque quando a gente falou das pesquisas de dezembro aqui no fórum, a gente tinha dúvida se tinha uma certa piora em relação à pesquisa anterior, que era de outubro, mas era uma piora dentro da margem de erro e tal, então assim, não mudou muito em relação a outubro. E aí, com esse resultado de janeiro, se a gente pega a tendência, assim, desde o início do ano passado, por exemplo, pegar abril, vamos supor, é uma tendência clara de queda. Você pode não ter tido ali no final do ano uma queda tão expressiva, mas olhando o resultado de hoje, comparando com abril, são muitos pontos. O que a gente tinha uma certa dúvida no final do ano passado, eu acho que se consolida com esse resultado de agora. E eu também vi muitas análises, inclusive falei com gente do governo que teve essa mesma reflexão da Fátima Bezerra, de que a pesquisa foi colhida num momento ruim, e foi mesmo. Mas quando você olha o que os entrevistados dizem sobre quais são os problemas, preço de alimento é disparada a principal razão. Tem uma questão que mudou nessa pesquisa de janeiro em relação às outras, que é o que eles acham que é o maior problema do Brasil. A economia costumava ser a principal resposta. Nessa pesquisa mudou para a violência, para a segurança. Que é uma pauta que a gente sabe que é problemática para a esquerda e que o governo está tentando ali encontrar um caminho de atacar essa pauta, mas até agora nada, né? Então, eu acho que há uma tendência real de queda de popularidade em coisas que faz bastante tempo que as pessoas estão dizendo que estão insatisfeitas. E aí, você falar hoje, que nem recentemente, medidas para frear a subida dos preços, assim, a gente sabe, né? Historicamente, que não há exemplos de que isso funcionou no mundo, né? Você pode fazer umas coisas localizadas de baixar o imposto de importação aqui ou ali. Teve um negócio quando teve a cheia do Rio Grande do Sul, fizeram um negócio de opções para incentivar a produção de arroz, para alguma coisa. Isso eu acho que o governo vai fazer, talvez até dê certo, mas não é uma coisa de uma hora para outra. E aí eu queria lembrar o Haddad, Fernando Haddad, que escreveu na Piauí há alguns anos,
contando de quando ele era prefeito de São Paulo e a Dilma queria solucionar o problema da inflação, o congelamento de preço das passagens, e que não deu muito certo, né? Então, se tem alguém que sabe bem que isso não dá certo, é o Fernando Haddad, né? O quadro não é nem um pouco animador. A tendência de que isso se consolide como um assunto que vai pesar na eleição é forte, eu acho. Primeiro que é um assunto que os governos de esquerda não conseguiram equacionar, a democracia não conseguiu equacionar, né? A violência brasileira, que é um tema intratável, né? Assim, parece que impermeável às políticas públicas. Ninguém até hoje achou não teve um negócio tipo um plano real, né? Exatamente, é boa definição. Sobre a violência, a gente sabe que a direita tem muito mais recursos narrativos para tratar desse tema do que a esquerda, até porque a direita costuma tratar desse tema de uma forma muito simplista. Bandido bom é bandido morto e policial tem que sentar o cacete mesmo. Então, assim, é basicamente esse discurso. Isso dá muito certo. Até essa semana teve um exemplo disso e de como eles conseguem capturar o discurso da violência em outros aspectos também. Eu não sei se vocês viram, tem uma vereadora em São Paulo, recém-eleita, chamada Amanda Vettorazzo, é da turma do Kim Kataguiri, lá do MBL. Ela criou um projeto de lei para vetar que fossem contratados com dinheiro público artistas que façam apologia à droga e ao crime. Liberdade de expressão ali, né? Nossa. A liberdade de expressão que eles defendem passa longe. Mas enfim, o fato é que ela, ao lançar esse projeto de lei, ela cita o exemplo do MC Oruan, que é um trapper, que é filho do Marcinho VP, né? Que foi um dos maiores traficantes do Rio, até ser preso nos anos 90. E o Oruan tem tatuado no corpo também o Elias Maluco, que é aquele traficante que assassinou o jornalista Tim Lopes há pouco mais de 20 anos. O cara não gostou, obviamente, que a vereadora foi na internet falar o nome dele e mandou a tropa dar um jeito nela. Isso rendeu um boletim de ocorrência, ela foi pra polícia. A questão é que, enfim, isso foi pra imprensa, a imprensa tá noticiando, a imprensa tá acompanhando, o assunto ganhou as redes sociais. E você vê que, assim, o assunto tem a ver necessariamente com segurança pública? Não tem. Mas o discurso, você vê como eles procuram formas… Mas você criou um case aí. Você tem um case, isso é um bom exemplo. Eles procuram formas até um pouco fora do padrão de tratar esse tema. Não tem nada a ver com combate à criminalidade, mas aí da aparência de ser durão, Exato. Então, é uma coisa que, infelizmente, a esquerda não conseguiu equacionar. É uma demagogia altamente eficaz, né? Exato. E outra, quem que vai agora defender o MC Oruan contra uma ameaça que ele fez? Claro. Obviamente, eles ganharam o debate, né? Bom, enfim. Eu queria falar um pouco da comunicação do governo diante disso tudo. Quando essa pesquisa chega no Palácio do Planalto, a SECOM não estava nem mais recebendo tracking. Voltou a receber tracking agora. Então, pra gente entender o estado de coisas que estava lá. E eu acho que vale reforçar aqui, a gente falou um pouco sobre isso já no passado, mas conversei com outras pessoas essa semana e eu acho que vale reforçar. O Lula classificou aquele momento do Pix, do Nicolas, aquela semana, como a pior do seu governo. Ele disse isso para as pessoas mais próximas, que o dia que ele teve que revogar aquela norma foi o pior dia do seu terceiro mandato. Que a gente tem que lembrar que ele não queria, mas o Sidônio convenceu ali que… Sidônio Palmeira, que é o novo ministro da SECOM, convenceu que seria melhor revogar, porque senão eles iam ficar muito tempo sangrando. E falando no Sidônio, eu acho que nessa tentativa de reformular a comunicação, vale dizer que ele realmente está com a caneta. Para vocês terem uma ideia, nesse caso das deportações dos brasileiros, o José Múcio, ministro da Defesa, foi o primeiro a ficar sabendo do que estava acontecendo, quando o avião parou em Manaus com os brasileiros acorrentados. E o Múcio ligou pro Sidônio para falar sobre isso. Caramba. E foi o Sidônio que ligou pro Lula para avisar e, na hora, arregimentar a equipe de comunicação para trabalhar esse fato, possivelmente em favor do governo. Foi ali mesmo que eles decidiram mandar o avião da FAB para buscar e tal. Foi toda uma articulação decidida junto com a comunicação. Mandar a ministra Macaé Evaristo, que é dos Direitos Humanos, para recebê-los em Belo Horizonte e tal. O Sidônio estava no centro dessa articulação. E falar de Sidônio também me traz um pouco o assunto Janja. No domingo passado, enquanto eles estavam nessa operação, essa força-tarefa de comunicação para tentar mostrar o que o governo estava fazendo a respeito dos deportados, a equipe da Janja posta um vídeo do Lula. A equipe da Janja, né, já começa, ela tem uma equipe de comunicação. Posta um vídeo do Lula na horta da Granja do Torto, colhendo hortaliças. No momento em que a pauta era outra, era soberania nacional, defesa dos deportados e tal.
Ela postou esse vídeo na conta dela, pela equipe dela, que a gente já falou aqui, que é um pessoal que saiu da Secom e, para não ficar na chuva, ela criou cargos ali para essas pessoas. E eles postaram como se fosse uma Secom à parte. A presidência e a conta oficial do Lula não repostaram nada, né? E a Secom recomendou que o vídeo da Janja não fosse postado porque a pauta não era essa. E ela ignorou e foi lá e postou. E aí, o pessoal lá do Palácio tem dito recentemente que a Janja tá um pouco como a Cláudia Leite do governo, que ela só acumula hate e fica procurando treta pra entrar, prospectando confusão. Olha, o que não é um mau resumo, hein? Eu não tenho opinião a respeito, mas eu só tô trazendo aqui pra vocês que eu ouvi. Eu tô achando que esse é um bom resumo do que tá acontecendo. Vamos lá. Pois é, e tudo indica que neste momento não há perspectivas de que ela consiga ter a senha das contas do Lula, por isso ela postou só na conta dela. Por enquanto, a Secom está com autonomia em relação às contas do Lula. O Stuckert, que é o secretário de audiovisual, fotógrafo dele, continua sendo o dono da conta Lula, né? Não da conta da presidência. O Janjo. É o Janjo. Só que o Stuckert, diferente da Janja, ele tá trabalhando em parceria com a Secom. Então, assim, o que a Secom manda postar, ele posta. Ele não tá fazendo uma coisa autônoma, né? A senha é dele, mas ele tá fazendo um trabalho organizado junto com a Secom. Mas tem essa questão da Janja aí que não ajuda. Se de fato o Lula, que é pragmático, né, e deu essa caneta toda pro Sidônio, se ele quer refazer a comunicação passa pelo comportamento da Janja, pelo que a Janja diz, porque a oposição usa a Janja muito como ferramenta de ataque ao governo, ao Lula. Então não dá pra ele achar também que a Janja é uma coisa à parte, que não tem nada a ver, entendeu? Que é a primeira-dama e tal. Não dá pra ele achar isso. A Janja ela é uma ferramenta de comunicação importante tanto pro bem quanto pro mal do governo hoje. Agora, que coisa incrível a senha não ser da Secom, né? Assim, e tá em disputa, sei lá, entre a primeira-dama e… Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor isso de Deus. Da aflição, né? É uma loucura, cara. Da precariedade, aflição, a precariedade da aflição. Cara, é o quê? Gestão de centro acadêmico? Pelo amor de Deus. Exatamente. Dá muita aflição. É dia nublado, a foto, horizonte, tempo fechado. Não vejo dias melhores no horizonte. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo. Vamos falar, vejam só, de Davi Alcolumbre e Hugo Motta no segundo bloco. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, você apurou muita coisa interessante, você contou um pouco pra gente na reunião que a gente fez. Conta desse bar de pôquer, a gente vai falar do Hugo Motta, vai falar do Alcolumbre, mas como é que foi articulada essa aclamação que virá agora no sábado, amanhã, para você que nos ouve na sexta? Bom, eu acho que primeira coisa, a gente tem que ter em mente que os movimentos políticos são multidimensionais, nunca são uma coisa só. Então você tem o movimento em torno do Hugo Motta, mas não necessariamente a intenção desse movimento é ser em torno do Hugo Motta. E eu acho que é isso que aconteceu nesses últimos dias de campanha dele pela presidência da Câmara, considerando que já tem alguns meses que ele sabe que ele é o candidato único do centro e da direita e até do PT, né? Então, na verdade, tudo isso foi meio que um mise-en-scène do centrão, com objetivos que não necessariamente envolvem o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, por exemplo. E eu acho que esse jantar que aconteceu em São Paulo essa semana, na segunda-feira, é um emblema disso, porque ele parecia ser uma coisa, mas olhando bem de pertinho era outra. E o que era esse jantar? Ele era um jantar dos caciques do Centrão em apoio ao Hugo Motta para a presidência da Câmara. Esse apoio que já estava dado há 6 meses, sei lá, 4 meses pelo menos. Então, fingindo que a gente acredita que o jantar era para isso, vamos levar em conta outras informações. O jantar reunia os caciques e a bancada paulista de deputados federais.
para simbolizar que São Paulo lidera esse apoio ao Hugo Motta. Sendo que a última vez que a bancada paulista articulou qualquer coisa, acho que foi na Constituinte, né? E nem no impeachment eles estavam articulando. Como bancada. Como Pensei bancada, que né? era na Constitucionalista de 1932. Pode ser. Então, assim, tava nesse jantar a nata, né? O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto, o Gilberto Kassab, o Tarcísio, o Derrite. Todo mundo em torno do candidato que vai ser eleito por aclamação, porque os concorrentes são simbólicos, né? Que é o pastor Henrique Vieira do PSOL e o Marcel Van Hatten do Novo. Mas se a gente olhar em perspectiva, se aquele jantar em torno do Ricardo Nunes no ano passado foi o pontapé inicial do Tarcísio na corrida presidencial, esse jantar de segunda-feira em torno do Hugo Motta foi o segundo passo. Porque esse jantar não foi sobre janeiro de 2025, esse jantar foi sobre outubro de 2026. O Bolsonaro não estava presente, os bolsonaristas não estavam presentes, não se falou, ao menos nos discursos que eles fizeram, e todos discursaram no jantar, sobre a anistia do 8 de janeiro. Não se falou em Bolsonaro. Bolsonaro era um não tema. E a costura por baixo dessa coxa e mais aparente não é a eleição do Hugo Motta, é a coalizão pelo Tarcísio. E as peças aí estão se movimentando hoje sobre quem vai ser o vice, quem vai assumir a disputa pelo governo de São Paulo no lugar dele. E essas peças que eu tô falando são Gilberto Kassab, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, Valdemar Costa Neto. Todos eles que precisam ter os seus interesses bem acomodados dentro dessa articulação. E a turma bolsonarista que tá no governo, tipo o Derrite? Mas naquele momento o Derrite não estava representando o Bolsonaro. O Derrite, ele criou uma aproximação muito forte hoje com o PP em São Paulo. Tem uma turma do PP ali, do Maurício Neves, do Guilherme Mussi. Até a Piauí fez uma reportagem, o João Batista fez uma reportagem sobre as viagens de helicóptero que o Derrite faz com esses caras. Então ele foi, de certa forma, abraçado recentemente por uma elite paulistana da política. Não que ele não seja bolsonarista, imagina. Mas enquanto o Bolsonaro tá preocupado ali com inquérito, com posse do Trump, enfim, sei lá o que ele tá fazendo, o Derrite tá dentro dessa jogada pra 2026. Ele não tá ali em torno do Bolsonaro. Ele tá junto com o Tarcísio, junto com o Guilherme Mussi, junto com o Arthur Lira, Marcos Pereira. Ele tá ali naquele núcleo. Só para dizer assim, não é que eles falaram abertamente no jantar sobre a vice-presidência do Tarcísio numa candidatura, não é isso. Mas a partir dali você vê que alguns movimentos começam a acontecer. Então assim, logo depois do jantar, já começaram a surgir nos bastidores informações de que o Kassab não se oporia mais ao nome do Tarcísio na presidência. Porque, inicialmente, o Kassab acreditava que o Lula teria uma reeleição garantida. Então, um candidato que ele achava viável desse campo da centro-direita seria o Ratinho Júnior. Mas ele seria uma candidatura para ele se tornar conhecido, não para ganhar. Seria uma candidatura para perder. E o Tarcísio ficaria no governo de São Paulo reeleito. E o Kassab como vice, claro. E aí o Tarcísio seria um candidato para 2030. Só que com a reeleição do Lula, a hipótese de reeleição do Lula é um pouco em risco agora, sobretudo depois dessa pesquisa, o cenário começou a mudar. O Kassab começou a dizer nos bastidores que poderia ser 2026. E aí ele fez algumas conversas com investidores essa semana, em que ele fez críticas mais duras ao governo Lula, ao Fernando Haddad. Ele disse que não achava mais o Lula favorito, sendo que ele vinha dizendo o contrário todo esse tempo. E aí ele começou a reclamar dos ministérios que ele tem no governo, dizendo que eles são pouco relevantes. Ele tem Minas e Energia, ele tem a pesca e ele tem a agricultura. E voltando a essa lógica multidimensional da política, ele fala isso tanto para se posicionar dentro do jogo da direita para 2026, como para mandar um recado para o governo de que o apoio dele neste momento vai custar mais caro, se ele tá achando que esses ministérios são poucos, né? E a gente sabe como que é o apoio do Kassab. No governo Dilma, ele ficou como ministro das cidades até a véspera do impeachment. E aí ele entregou uma carta para ela dizendo que o partido queria que ele deixasse o governo porque o partido apoiava o impeachment. Então não fazia sentido ele continuar no governo. Como se o partido não fosse ele próprio, né? O partido é o Kassab. Então assim, você entregar uma carta dizendo que o partido quer é um eufemismo para dizer o que você quer, né? É, claro. Kassab é o famoso que tira a meia sem tirar o sapato, né? Exato. Ele é esse. E semanas depois ele estava lá como ministro do Temer. Agora, qual que é
é o terceiro passo dessa coalizão? O terceiro passo é a prisão do Bolsonaro. Tanto Kassab quanto Tarcísio e todo esse pessoal do Centrão não veem a hora do Bolsonaro ser preso para eles poderem assumir os seus reais papéis nesse jogo, entendeu? Com a desculpa de que ele não vai poder concorrer e a direita precisa de um nome, porque obviamente eles querem o Bolsonaro preso e o apoio dos bolsonaristas ao candidato deles, ou pelo menos de parte dos bolsonaristas, né? Então é nesse estágio que a gente tá agora. E aí, assim, só pra concluir, já que o Fernando falou do pôquer, eu acho muito emblemático o jantar ter acontecido onde aconteceu. Aconteceu no Boteco do Tunico. O Tunico era o dono do Jardim de Nápoles, um restaurante italiano que faz talvez o polpettone mais famoso de São Paulo. E aí ele resolveu abrir Não vai falar mal do Jardim de Nápoles, que é muito bom aquele polpettone. Não, eu não tô falando nada. É o melhor polpettone de São Paulo. Vocês conhecem o Jardim de Nápoles, não? Vocês já foram no Jardim de Nápoles? Já. Eu apenas estou dizendo que é famoso. Não estou dizendo que é bom ou ruim. Celso, quando você vier para São Paulo, eu vou te levar no Jardim de Nápoles, porque é bom. Bom, enfim. O Tonico abriu um outro estabelecimento em frente ao Jardim de Nápoles, mas só para os amigos dele, e não para o grande público. Por isso chamava Boteco do Tunico. Então ele é fechado. E quem eram os amigos dele? Políticos de São Paulo, delegados da Polícia Civil, jogadores de futebol. E esse bar virou um reduto de pôquer em São Paulo, onde esses caras iam e apostavam dinheiro alto, e dinheiro vivo, tá? Uma das razões de ser fechado é por isso. Porque não tem ninguém entrando, você pode colocar pilhas e pilhas de dinheiro. Ela acabou com o meu polpettone agora. O Tunico não é mais dono do Jardim de Nápoles, né? Fala que ele não é mais dono do Jardim de Nápoles. Ele morreu. Tunico. Ah, morreu o Tunico? Mas aí ficou com a família, né? A família que toca. Parte da frequência desse boteco VIP tava no jantar do Hugo Motta. Então, aquele pessoal do Centrão, o delegado Olim, que é um deputado que recentemente estava na delação daquele membro do PCC assassinado no aeroporto de Guarulhos, citado como receptor de propina do PCC. Também estava nesse jantar do Hugo Motta o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que é o Arthur Dian. Só queria contar essas cenas pra gente mapear essa fauna que tá forjando as estruturas dessa nova costura política para 2026. Acho que vale a gente pensar em todos esses nomes juntos ali. O que isso significa. Muito bom. Quando a gente se anima a respeito do Brasil, vamos ouvir de novo essa gravação da Ana Clara, porque daí a gente volta pra realidade, né, Celso? Vamos passar a palavra para você. Não que a gente antes tivesse animado, né? Exato. É para quem se animar, eu vou falar, ouve lá, mundo real. É isso, Fernando. A eleição esse ano não teve nenhum efeito no mercado de bets, porque todo mundo sabia que ganharia Hugo Motta e Davi Alcolumbre, né? Enfim, essa era a aposta mais fácil do mundo. Os dois são muito ruins. Achei que devia deixar registrado aqui essa minha opinião. Boa. De qualquer maneira, ao menos na Câmara, o resultado pode ter sido menos pior para o governo do que poderia ter sido, né? Assim, porque a grande preocupação do governo nesse processo todo foi que, seja lá qual fosse o direitista que ganhasse, não entregasse tudo que os bolsonaristas no Congresso queriam. E, pelo menos a princípio, parecem ter prometido para o governo que não vão entregar o Hugo Motta nem o Alcolumbre. O Alcolumbre, segundo relatos, andava aí flertando com a ideia de prometer anistia lá para o pessoal bolsonarista, né? Assim, pelo que o governo anda dizendo, eles não vão pautar esses assuntos. Isso é o máximo que o governo podia conseguir nessa briga, assim, entendeu? Mas, assim, pelo menos aparentemente, esse risco a articulação política do governo conseguiu evitar. O resultado que vai acontecer na eleição da Câmara e do Senado não pode ser considerado uma vitória do grupo bolsonarista. Assim. Não é uma derrota também, enfim. Os bolsonaristas não conseguiram transformar a eleição na Câmara e no Senado em um momento para uma ofensiva conservadora, né? Uma ofensiva golpista, uma ofensiva de tentar anistiar o Bolsonaro, derrubar o Alexandre de Moraes, alguma coisa dessa. E isso era o máximo que o governo podia esperar. Se você é de esquerda e está olhando para essa eleição e procurando assim, para quem eu devo torcer, o máximo que você pode torcer é isso. E parece ter sido alcançado. Dá para confiar nessas promessas do Hugo Motta e do Alcolumbre, tanto quanto se pode confiar nesse tipo de coisa. Mas isso não deixa de ter alguma importância que essas promessas tenham sido feitas. Também é óbvio que a eleição deve consagrar de vez o novo sistema político brasileiro, né? Que o Congresso tomou boa parte da grana da presidência da República, mas não é responsabilizado por nada exatamente porque a população não espera nada dele. Não foi isso que foi aprovado pelos deputados constituintes em 88, mas é isso que está valendo no Brasil desde que
nós tivemos 10 anos de crise política em que presidentes fracos foram cedendo espaço para o Congresso. E eu acho que isso é irreversível. O STF está pelo menos tentando segurar a Constituição, está pelo menos tentando evitar que isso vá longe demais. A gente só vai conseguir reverter isso num cenário que no momento parece realismo mágico, que seria a direita brasileira voltar a se comportar como ator responsável e com ambições presidenciais. Quando a direita brasileira desistir de golpismo, tiver chance de eleger um presidente que tem um projeto, uma coisa assim, aí eu acho que eles vão se preocupar com o fato que a instituição da presidência foi esvaziada. E porque eles teriam votos no Congresso, teriam poder, teriam mídia, teriam tudo para tentar reverter isso. Isso não parece que vai acontecer. Pois é. E a eleição do Trump só piora as coisas, né? O golpismo é uma carta na manga, enfim, uma opção permanente agora, daqui pra frente, parece, né? Pois é. Mas eu acho que enquanto isso não acontecer, o Brasil continua em crise política, né? Já não é uma crise tão grave quanto era quando o Bolsonaro era presidente. Mas até isso ser resolvido, de um jeito ou de outro, enfim, se alguém quiser implantar o parlamentarismo, eu ainda acho melhor do que isso, entendeu? Porque pelo menos aí você tem assim, o Congresso é o responsável quando sobe o preço da comida. Tá bom, então eu dou poder pro Congresso. Mas quem for o responsável pelo aumento do preço da comida, quem for ser responsabilizado por isso tem que ter o poder, entendeu? E não é isso que está acontecendo no momento atual. Né? Bom, e aparentemente o governo estava esperando essa eleição que vai ter agora no fim de semana para começar a movimentação da reforma ministerial, né? Em que o governo pensa em trazer para o ministério gente que o Lula gostaria que fosse mais fiéis ao governo, como o PSD e a Gleisi Hoffmann. Eu não tenho a menor dúvida de que o governo precisa do PSD, mas a gente vai ver o que o PSD vai entregar, né, nesse casamento. Né? Considerando Exatamente, o considerando o que a jantar. Ana acabou de contar aqui. Né? Quer dizer, assim, o PSD certamente vai querer os cargos, mas ali ele vai entregar o apoio, ele vai... Sim. Assim, a situação é muito delicada, realmente. Eu acho que o governo, a respeito do Hugo Mota, calcula que ele não será tão hostil quanto o Arthur Lira, né? Isso é o que dá para pedir, ao nível de ambição possível no momento. Bom, vamos encerrando então esse segundo bloco do programa por aqui. Fazemos um intervalo, vamos falar de Trump e de deportações no terceiro bloco, já voltamos. Muito bem, Celso, vamos começar com você. O Trump já começou a tocar o terror no que diz respeito ao tratamento com os imigrantes, as deportações. Inclusive está prometendo mandar para Guantánamo imigrantes que ele chama de mais perigosos, que tenham cometido crimes, etc. Assim, se você quer dizer que o Elon Musk não fez gesto fascista, a ideia de fazer um campo de concentração talvez não seja a melhor ideia, né? Assim, então, mas Exato. fazer o quê? E é disso que se trata, né? Então, Fernando, o Trump transformou as deportações dos imigrantes sem documentação em espetáculos para convencer o público que eles são criminosos, né? Tentar fazer a coisa toda parecer uma operação militar, né? Então vem um avião militar, vem aquele negócio todo. Nós falamos aqui, inclusive no programa passado, o argumento que ele gostaria de utilizar para cancelar a cidadania dos filhos de imigrantes legais seria tratados como invasores, né? Seria tratados como fora da jurisdição americana. Aliás, é bom dizer que a ordem dele cancelando direito à cidadania de quem nascesse nos Estados Unidos já foi derrubada por um juiz federal americano. Ele vai, obviamente, insistir, vai ter a recorrer, eles vão continuar brigando. Mas, como a gente disse aqui no último programa, era obviamente inconstitucional, tá lá escrito na Constituição, não pode fazer isso, Trump. E ele foi lá e fez. Aí ele já ganhou, né? Porque mesmo que ele não consegue, vai pôr a culpa na justiça, no sistema, exatamente, etc. No Alexandre de Moraes, né? Alguma Exato, coisa. exato. Entendeu? Alexander. O Alexander. Big Alex. Bom, não foi o Trump que inventou as deportações, as correntes, nada disso, né? Isso já estava sendo feito. Mas ele quer usar essas cenas como espetáculo, né? Como manifesto político. E os relatos que chegam dos Estados Unidos é de terror entre os imigrantes ilegais, né? Inclusive aqueles que estavam tentando rotas para legalização. Por exemplo, a Marina Dias, do Washington Post, que já participou aqui do Foro várias vezes e é muito fera, falou no videocast Duas e Tanto, que ela faz com a Carol Pires, que também é muito fera, que uma das famílias deportadas tem um filho autista, cara. E eles pegaram essa família, acho que numa mesma consulta médica, uma coisa assim, enfiaram num avião sem eles poderem ir em casa pegar qualquer pertença, sem poder pegar fralda para as crianças, e botaram nesse voo em condições completamente subhumanas, o voo um caos completo, teve que parar várias vezes e tal, e o pessoal sem poder ir no banheiro, o ar-condicionado do avião quebrado, numa situação dramática, e essa família lá, enfim, eu não consigo nem imaginar o que essas pessoas sofreram desses dias, nenhum de nós consegue. O Bolsonaro, obviamente, apoiou tudo isso, porque nada deixa o Bolsonaro mais feliz do que o brasileiro sendo torturado. E por causa de episódios como esse,
os imigrantes sem documentação nos Estados Unidos estão com medo de mandar seus filhos para a escola ou para o médico. Assim, o que é naturalmente uma situação terrível. Você imagina, o cara pode mentir o que ele quiser que essas pessoas são bandidos. A gente já falou várias vezes aqui de como a esquerda precisa entrar nesse eleitorado que quer ser self-made, que quer ser tem empreendedorismo popular, essas coisas. Os imigrantes são isso, são gente que querem subir na vida, que através do seu trabalho, enfim, que tem ambições. Que é oportunidade, né? Querem oportunidade e tal. São exatamente o que aqui no Brasil a gente chamaria as pessoas que estão... Não, e são como qualquer imigrante. O nosso fluxo migratório que nos originou como país é esse, assim, cara, parcialmente, né? Não todo, mas quem veio do Japão, quem veio da Europa, quem veio do... Meu bisavô português veio aqui no século XX ser jornaleiro, entendeu? Porque ele queria, enfim, ter uma vida digna e tal, não veio aqui cometer crime nenhum. E é uma vergonha essas pessoas serem tratadas como se elas estivessem indo lá para cometer crimes, etc. Assim, é um negócio muito deprimente, é uma daquelas coisas que as gerações futuras vão ter dúvidas muito sérias sobre o caráter de todos nós, para a gente ter deixado isso acontecer. Agora, tem uma coisa que é interessante. Se você quiser saber por que o Trump enfatiza tanto essa questão da imigração, segundo uma pesquisa que sai agora da Reuters e Ipsos, nesse aspecto, ele ainda tem mais gente que aprova o Trump do que gente que desaprova. 48% apoia a política contra a imigração, contra 41%. Isso não quer dizer, por exemplo, que essas 48% apoiem acorrentar as pessoas, tirar a pessoa do consulta médica, enfim. Mas apoia, em geral, a ideia de expulsar as pessoas. E essa é uma das poucas políticas que o Trump está propondo que são populares. Porque o Trump teve uma vitória eleitoral muito grande, né? Isso dá muita impressão de que os Estados Unidos inteiro virou a favor das propostas dele. Né? Na verdade, percentualmente não foi muito grande, né? Mas como foi Câmara e Senado. Câmara e Senado, exato. Mas a vitória dele no colégio eleitoral não foi grande. No mandato anterior e nesse, ele é o presidente que começou com as piores taxas de popularidade. Ele começa abaixo dos 50% nos dois mandatos, o que não tinha acontecido até hoje com nenhum presidente americano. O Obama começou, acho que com 64%, uma coisa assim. Ele é muito divisivo nos Estados Unidos, assim, e grande parte das políticas que ele defende não são populares. Só para vocês terem uma ideia, segundo a Reuters, 59% da população é contra acabar com a cidadania de quem nasce nos Estados Unidos. E 36% é a favor. O perdão aos golpistas, 62% é contra. Aquela pataquada de mudar o nome do Golfo do México, 70% é contra. E numa outra pesquisa, que alguém, enfim, resolveu perguntar essa palhaçada, perguntou sobre a Groenlândia, né? 55% da população era contra isso. Numa outra pesquisa, a maioria também é contra, e mesmo entre os que são a favor, a grande maioria diz, até seria legal, mas não é possível, a Dinamarca não vai vender, enfim. Então. E é sempre bom lembrar, na Groenlândia fizeram uma pesquisa, 85% da população é contra entrar nos Estados Unidos. Ninguém quer sair da Dinamarca para entrar nos Estados Unidos, entendeu? A Dinamarca tem estado de bem-estar social, a Dinamarca tem todos os direitos sociais que você pode imaginar. Não faz o menor sentido o cara da Dinamarca querer entrar para os Estados Unidos. Então, assim, o Trump enfatiza muito esse negócio da política de imigração, porque dessas coisas radicais que ele está propondo, é aquela que ele tem mais esperança de conseguir voto com isso. Porque a maioria desses radicalismos dele não são populares. A maioria do eleitorado americano não está interessado nisso. Como a gente já falou, ele ganhou a eleição em grande parte porque o pessoal estava insatisfeito com o preço da gasolina, o preço do bacon, enfim, o preço... E ele, até agora, pelo menos, não ofereceu nenhuma proposta para lidar com nada disso. As tarifas que ele pretende implementar só vão piorar esses problemas. Então, isso faz o cenário ser especialmente ruim, porque se ele só tem isso para ganhar apoio popular, é capaz dele investir nisso de maneira especialmente enfática. Né? Certo. Ana, vamos falar um pouco da perna brasileira aqui, como impactou esse episódio entre nós no governo brasileiro? Bom, primeiro, as deportações acontecem anualmente. A grande diferença do ano passado para esse ano é que a investida do Serviço de Imigração dos Estados Unidos não costumava acontecer em hospitais, escolas, locais de trabalho das pessoas. Era só realmente quando, pelo menos nessa gestão do Biden, era quando você estava tentando atravessar ou estava precisando apresentar documentação para alguma coisa e aí você acabava sendo pego. Mas até em locais de necessidade, né, como escolas e hospitais e tal, isso não acontecia. Passou a acontecer a partir de agora. Tanto que em determinados lugares, aí é aquele momento que começa a perseguição. Professores denunciando alunos que eles julgam serem de famílias ilegais. Está acontecendo isso agora. É uma coisa muito deprimente, né? Indigna. Exato. Assim, professor fazendo isso. Pô, cara, realmente, pelo amor de Deus. Não consigo imaginar. Em que momento você achou que você tinha talento para isso, né, cara? Se você faz uma coisa... Exato.
Essa família que você citou, Celso, que a criança era autista, eles estavam ali já há algum tempo tentando se regularizar e tal. Mas aí tem uma questão, essas pessoas não foram pegas, assim, no hospital e colocadas dentro do avião, elas foram presas. Elas ficaram presas no serviço de imigração e o que um funcionário do governo estava me explicando é que elas são questionadas se elas querem ficar na prisão lá ou se elas querem ser deportadas. Aí, obviamente, a não ser em caso de perseguido político, obviamente você vai preferir ser deportado que ficar preso nos Estados Unidos, né? Então, assim, em tese, todas essas pessoas que vieram porque preferiram voltar do que ficarem presas lá. O governo americano avisou a Polícia Federal com alguma antecedência, passou a lista de brasileiros que viria nessa aeronave e até a Polícia Federal fez uma checagem nos nomes para ver se tinham antecedentes criminais e tava todo mundo, ninguém tinha antecedentes criminais aqui. Bolsonaro não estava no avião. Pois é. E aí eles vieram acorrentados, alguns acorrentados, outros com algemas e tal, em razão desse acordo que foi firmado no governo Bolsonaro com o governo Biden, mas que é uma coisa muito complicada, porque o que está dizendo no acordo? Que não é para usar nenhum tipo de algema ou nada parecido, a não ser que aquela pessoa represente um risco de segurança para a tripulação no voo de deportação. Só que aí, quem que vai avaliar? Não tem critérios para avaliar o que é um risco de segurança. Fica a critério do serviço de imigração. Então, se ele olha para tua cara e acha que você é um risco, tá certo, entendeu? Você é um risco. O critério é totalmente subjetivo. Então, começa aí o problema, né? Aí, quando eles chegam em Manaus, que eles param… Na verdade, eles param 2 vezes, né? O voo para primeiro no Panamá por problemas. Ar-condicionado não estava funcionando, enfim, várias coisas. Já tem um problema lá, já acontece um problema lá porque as pessoas começam a se revoltar com aquela situação. Depois para em Manaus de novo também por problemas técnicos da aeronave. Aí, a tripulação americana não queria deixar os brasileiros saírem. Eles abriram uma porta de emergência e começaram a sair. A partir do momento que a Polícia Federal viu que eles estavam algemados, imediatamente o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, foi acionado, disse que era inadmissível que a Polícia Federal entrasse no avião e declarasse que em território brasileiro nenhum brasileiro seria algemado sem uma condenação ou algo parecido. Eles tentaram ali no momento encrespar, mas acabaram aceitando, e aí foi quando tudo aconteceu também no Palácio, né? Que eles imediatamente pensaram na solução do avião da FAB e ali em capitalizar a situação na parte da comunicação. Aí, o Brasil não tem embaixador americano ainda, né? Não sei se vai ter. O que eles fizeram, havia um diplomata antes no governo Biden, agora é só um encarregado de negócios que acabou de chegar no Brasil. Esse encarregado de negócios foi chamado no Itamaraty. Lá ele reconheceu que o episódio em Manaus foi cheio de equívoco, muitas coisas erradas, e propôs um grupo de trabalho junto com o Itamaraty para tentar fazer com que as próximas deportações não tenham esse tipo de problema. Aí a gente teve a questão do Petro, que eu acho que é uma questão que correu em paralelo. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que inicialmente quis impedir a chegada do avião e acabou tendo que recuar e tal, como o Fernando já falou no início. E aí, o que ele fez? Ele pediu a convocação de uma cúpula da CELAC, a CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, para discutir essa questão das deportações, só que o pedido foi feito de uma forma fora das regras, porque para você ter uma reunião da CELAC, você precisa que todos os membros estejam em consenso de que precisa haver uma reunião. E aí você acha que o Milei, que o Bukele e Companhia Limitada estariam em consenso de que isso requer uma reunião? Não estariam. Como não estiveram, e aí eles tiveram que anular a reunião porque ela não cumpria os critérios básicos para ser realizada, né? O que acabou até dando mais palco para o próprio Milei. E aí começou essa palhaçada do Milei de muro, né? Muro com a Bolívia, reforçar a segurança fronteiriça com o Brasil, num aceno para o Trump de que ele é um cordeirinho muito obediente, né? O que é ridículo, porque a Argentina não tem dinheiro hoje para fazer placa de carro. Vocês viram essas notícias de que os carros argentinos que estavam circulando em Foz do Iguaçu estavam todos com placa de papel por falta de dinheiro para comprar placa de metal? Quando precisa de combustível para Buenos Aires no inverno, eles pedem para o Brasil, ajuda para o Brasil. Pedem para o Brasil cuidar da embaixada em Caracas. Não obstante isso, ele é incensado como um exemplo de governante, exemplo de ajuste fiscal, etc., pela imprensa brasileira. Você pega os editoriais aí
do que sobrou dos jornais, dos chamados grandes jornais, e tá tudo, coloca o Milei lá em cima. Lá fora também. Não vamos passar pano pra imprensa internacional, porque… Sim, estamos olhando exato. pra você, Deco. O anarcocapitalista. Mas, de uma forma geral, eu falei com algumas pessoas da diplomacia que me disseram que o tom hoje, em relação ao Trump e a todo tipo de decisão que venha dos Estados Unidos, é frieza, assim, é não agir no calor do momento como fez o Petro, porque eles têm a consciência de que as provocações que podem surgir podem criar um pretexto para que eles se voltem contra o Brasil, assim, não só com ações, mas também com a narrativa. Criar uma narrativa que prejudique o Brasil ou o governo brasileiro de alguma forma. O tom, que não necessariamente sempre foi o tom do Lula, né? O Lula, em muitos momentos, teve um tom crítico, falou da candidatura da Câmara naquele momento e tal. Mas agora, assim, todo mundo realmente só falar o necessário. A expectativa é que o Lula só cruze com Trump em setembro na Assembleia Geral da ONU. Talvez aconteça um encontro na cúpula do G7, que vai ser no Canadá em junho, se o Brasil for convidado para assistir, como acontece eventualmente. Aí talvez eles se encontrem lá, mas caso contrário, ou seja, a gente está em janeiro, eles só vão de fato se encontrar na Assembleia Geral, em que o Brasil faz a abertura e logo em seguida tem o discurso dos Estados Unidos. Essa é a previsão. E aí, só para concluir, uma coisa muito aleatória, mas que eu acho que vale menção, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, filho de cubanos, foi sabatinado no Senado, né? E aí aconteceu uma coisa que a imprensa americana já até tinha falado sobre isso muitos anos atrás, mas eu não sabia. Bom, ele sempre diz, né, que os pais dele fugiram de Cuba, fugiram do comunismo, de Fidel Castro e tal. E, na verdade, foram descobrir que os pais dele saíram de Cuba na época do Fulgêncio Batista. Foi. Não do Fidel Castro. Não foi do Fidel, não. Ou seja, até nisso, pra narrativa funcionar claramente, é complicado. Fulgêncio Batista, para você que não fala inglês, como diria você que não fala espanhol. O Chico Raiz, era o presidente que foi justamente deposto pela Revolução Cubana, né? Pelo Fidel. Eu queria comentar esse negócio sobre o Milei. Se você se diz liberal, imigração é um bom teste pra você. Porque é aí que você vai saber se você é liberal ou se você só é puxa-saco de rico. Porque imigração é a globalização aplicada à mercadoria força de trabalho. São pessoas que vivem de vender essa mercadoria força de trabalho, procurando o lugar onde eles vão obter o melhor preço por essa mercadoria que eles têm para vender. Então, se você se diz liberal como vagabundo do Milei e é contra a migração, entendeu? Você é só um palhaço que é a favor de rico ganhar dinheiro do jeito que ele quiser, sem qualquer preocupação social. Porque se você fosse consistentemente liberal, se você acreditasse que o livre mercado vai aumentar a eficiência econômica e o bem-estar material da sociedade, você seria a favor não apenas de uma política de migração menos severa, mas você seria a favor de fronteiras abertas, porque afinal de contas é isso que você defende para o capital, é isso que você defende para as mercadorias, é isso que você defende para os investimentos financeiros. Então, na hora de fazer a reforma trabalhista, você vai aparecer aqui para me dizer que não, força de trabalho é uma mercadoria como qualquer outra, vamos liberalizar que isso vai garantir eficiência. Na hora do cara, coitado mexicano lá cruzar para ir vender essa força de trabalho por um preço melhor nos Estados Unidos, você me aparece aqui com essa lenga-lenga toda. Então, pelo amor de Deus, meu filho, o senhor Javier Milei, por favor, crie vergonha na cara. Muito bom. O Karl Marx agora está feliz na tumba, aplaudindo Celso Rocha de Barros. Adam Smith está feliz na tumba. Adam Smith, exatamente. É isso. Agora, vocês falaram do Bukele, presidente de El Salvador. Eles estão na vanguarda, né? O Bukele e o Milei. O estado de exceção que o Bukele criou, prendeu o país inteiro para derrubar a criminalidade, criou um estado de exceção, e o Milei, com a retórica libertária, a favor de políticas fascistas, né? São os dois, digamos assim, políticos latino-americanos que estão na vanguarda dessa onda de direita. A nossa diretora interina, Maria Júlia, está desesperada. A gente encerra o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Maria Júlia, você que vai apertar o botão hoje, vamos ver o que você nos preparou. Solta aí.
quando precisam chorar mesmo, assim, sozinhos, eles sentam ali. O Muro das Lamentações, É a Simone Tebet. das Lamentações, né? Acertei? Eita! Acertou. É que o meu default já é pensar que é algum bolsonarista muito obscuro, sabe? Aí quando não é, eu demoro pra... Eu acertaria, Simone Tebet. Nossa, que Dória raiva. da classe operária. Ela acertaria, ela foi ver o WhatsApp dela, deixou... Cara, que chegou... Putz, chegou uma mensagem. Sabe quando chegou uma mensagem que... Te desconcentrou, é isso? Bom, para os anais, quem fala é a ministra do Planejamento, Simone Tebet, MDB, Mato Grosso do Sul, em entrevista ao Globo. Muito bem. Depois dessa vitória retumbante da classe operária... Pô, Fernando inaugurou o placar do ano. Encerramos o Kinder Ovo, vamos direto para o Correio Elegante, certo? Certo. Começo eu, Correio Elegante, melhor momento do programa, cartinha do Davis, com ES no final, Rezende, que se auto-intitula O Grande, turma do cacete do foro. Minha família é grande e todos escutam o foro, mas, para minha frustração, ninguém mencionou o meu aniversário no dia 20 de janeiro. 63 anos de muitas alegrias, 4 filhos, 2 netos, trabalhando na minha consultoria com diversidade, equidade e inclusão, apesar do Trump, e com ética, apesar de tudo, e sofrendo com essa extrema direita. Precisamos olhar para cima e para frente, a coisa vai melhorar. Não vivo sem o foro desde o início, não faço faxina nem cozinho, mas caminho enquanto escuto. Já emagreci 15 quilos caminhando com vocês. Muito bem, Davis. Pô, Um abraço, eu quero também. Um abraço para você. Você nos perdoa Vamos pelo começar a ouvir programa mais de vezes. hoje, que a gente não vai ajudar o teu otimismo. Hoje não terá ajudado o seu otimismo, mas é o que temos. Caramba, eu vou tentar isso, hein? cara. Ver se... É a última coisa que eu ainda não tentei. A direção me mandou a cartinha do Juliano Bruni. Olá, Ana, Celso e Fernando. No dia 29 de janeiro, uma pessoa muito especial para mim faz aniversário. Minha ex-esposa Veridiana Dalla Vecchia. Ficamos juntos como companheiros por 14 anos. E há 11 somos grandes amigos. Esse recadinho tem um valor especial, porque ela está para ser aprovada no pós-doc e eu sei que vai, de mala e cuia para nossa amada Itália, para pesquisar política, comunicação e meio ambiente, nesses tempos tão nefastos para o nosso planeta. Esse ser humano lindo, um dos mais lindos que já caminhou sobre a Terra, é jornalista e doutora em Relações Internacionais, professora universitária e meu anjo da guarda. É ela que me poliu e permitiu que eu me tornasse uma pessoa muito melhor do que a que ela encontrou nos longínquos anos 2000. Esse recadinho é muito menos do que ela merece, mas vindo de vocês, com certeza vai ocupar um lugar muito especial no coração dela. Veri, feliz aniversário, que a tua vida sempre seja bela o suficiente. Te amo diferente, mas te amo sempre. E a vocês 3 e toda a equipe genial do foro, meu muito obrigado pelo recado, por serem meus companheiros intelectuais e parte da minha esperança em um mundo melhor. Quando vierem a Porto Alegre, me chamem para tomarmos um chimarrão na orla do Guaíba. Abraço com carinho. Juliano. Que legal. Pô, Juliano, Muito que legal, Juliano. Juliano. Todos os ex. Chimarrão com fizessem uísque isso. dentro, talvez. Né? Eu tô precisando, eu gostei quando ele falou que polir. Eu tô precisando de alguém para polir a minha alma rústica também. Ai. Certíssimo. Ai, meu Deus. A direção me mandou a cartinha do nosso ouvinte Arlindo Vieira. Salve, Teresinos! Me chamo Arlindo Vieira, sou um assíduo ouvinte, natural da fria e bela Garanhuns, atualmente vivendo na bela e gélida Ottawa, no Canadá, a mesma do Justin, que já está de saída. É o Justin Trudeau, né? O primeiro-ministro do Canadá que, enfim, se ferrou. De saída também estou eu, rumo a uma missão diplomática na Ásia, de onde escutarei o foro pelos próximos 3 anos. Legal. Escrevo para dizer muito obrigado a todos vocês, em especial a Celso Casca de Bala de Barros, que às sextas-feiras nos ajuda a vencer a monotonia e a monocromia do inverno nevado com numerosas e boas risadas. Um grande abraço, Arlindo e Clarissa. Valeu, Arlindo, valeu, Clarissa, e boa sorte para vocês na Ásia. Não sei onde é, mas deve ser legal. Muito bom. É isso. Rimos todos com Casca de Bala. Eles ainda me pagam para fazer o programa, viu, pessoal? Pô. A gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music favorita, na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. Nas férias da Mari Faria, a direção hoje é da Maria Júlia Vieira, que também assina a produção e distribuição.
A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira e do Thiago Picado, a identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço assim dos meus amigos. Tchau, Ana Clara. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.